Graça e paz do Senhor Jesus, amados irmãos, glórias a Deus. Estamos aqui para mais um Gotas de Refrigério. Este é um programa da Igreja Evangélica Canaã, em São Caetano do Sul. Queridos, agora nós vamos ter um momento de adoração ao Senhor nosso Deus, com o Ministério de Louvor e Adoração da Igreja Canaã. Vamos louvar ao Senhor e depois nós vamos voltar para uma breve meditação da Palavra de Deus. Estamos iniciando hoje a série. Nós tivemos no programa passado a introdução e hoje iniciamos a série de meditação sobre as declarações de Jesus no livro de João, no Evangelho de João, que Jesus disse: eu sou, tá certo? Hoje nós vamos estudar: eu sou o pão da vida. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor então e já voltamos aqui para dar continuidade nesse Gotas de Refrigério. Louvemos ao Senhor. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar. E não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar. E não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Declare: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e todo mais Ele fará. Viveremos os sonhos do Senhor. Aleluia. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar. E não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua
sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. Aleluias, confia no Senhor. Glórias a Deus, né, meus irmãos? Como é bom poder louvar o Senhor, estar na presença do nosso Deus, ter comunhão com Deus, né? Aleluia, louvado seja Deus. É sempre um prazer estar com os irmãos, para nós termos um momento de comunhão, podemos falar da palavra do Senhor, das maravilhas do Senhor, né? Glórias a Deus. Vamos ao texto sagrado, meus irmãos, hoje iniciando a série das declarações de Jesus no Evangelho de João. Eu sou, né? Nós vamos estudar todos eu sou no livro de João. Já vimos na introdução que Deus era que dizia eu sou o grande eu sou, e por isso os judeus não aceitavam que Jesus usasse essa expressão eu sou, mas Jesus declarou eu e o Pai somos um, né? Ele tinha autoridade dada pelo Pai para poder declarar eu sou, né? E em João 6, 35 e 51, nós vamos ler 2 versículos agora especificamente. Quero ler com os irmãos, por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, verso 35 e depois verso 51, amém? Abra a Bíblia aí no celular, no iPad, no computador, a Bíblia impressa, e acompanhe, meus queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos ver o que o Senhor Jesus disse. Evangelho de João 6, 35. Vamos ler o texto? Diz assim: Então Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, esta declaração de Jesus no Evangelho de João, ele está dizendo eu sou o pão. Os judeus, quando ouvem esta declaração, já logo remete à memória deles na lembrança do maná, que em hebraico quer dizer o que é isto, né? Eles lembram do maná quando eles estavam peregrinando pelo deserto e Deus mandou o maná, que era como se fosse um pão que vinha do céu de manhã, uma porção para cada dia. Só de sexta-feira que vinha porção dobrada, porque era para a sexta e o sábado. Meus irmãos, vejam, eles então ouvem essa declaração de Jesus, eu sou o pão que desceu do céu, e eles lembram do maná. Ele está dizendo que ele é o maná, né? Mas Jesus dá a declaração, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Jesus não está se referindo só do maná que desceu no deserto, que foi para a alimentação, que foi para a sobrevivência do povo hebreu no deserto. Jesus está se referindo à salvação, o pão que traz salvação. E depois ele diz, este pão é a minha carne, que eu darei por salvação do mundo, né? Pela vida do mundo. Então veja, Jesus deixa claro que ele é o pão que desceu do céu, mas ele é o pão que ia trazer salvação, que ele ia entregar o seu corpo, como ele entregou na cruz do Calvário, por nossa salvação. Bendito seja o Rei da Glória. Eu quero dizer para você, nesta breve meditação, na primeira meditação do Eu Sou no livro de João, é que Jesus é o pão da vida. Jesus é que traz vida. Meus irmãos, não tem vida fora de Jesus. Aleluia. Não tem salvação
fora de Jesus. Ele é o único que entregou a sua carne, que entregou a sua vida na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que nele crê, para que não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Amém? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, quando você participa da Santa Ceia na casa do Senhor, você tem que se lembrar, né, que ele é o pão que desceu do céu, aleluia. Ele trouxe saúde para nós, saúde no físico, saúde no espírito principalmente. Ele trouxe salvação, santificação, regeneração para as nossas vidas. Meus irmãos, nós temos que nos alimentar deste pão. Ele disse que quem comer deste pão não terá mais fome, aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? Ele sacia a fome espiritual do homem. Ele sacia um buraco que tem uma fome da alma, do coração do homem, que só é preenchido com o pão da presença de Jesus, com o pão da palavra de Deus. Como é, meus irmãos, que nós comemos este pão para não ter mais esta fome, né? A fome no espírito, né? A sequidão na alma. Como é que nós comemos este pão para não ter mais fome, né? Aleluia. Aceitando, meus irmãos, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para ser o nosso Salvador. Ele disse: este pão é o meu corpo que eu vou entregar, né? Que eu darei para a vida do mundo. Então, primeiro, aceitando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que ele é meu Senhor, ele é meu Salvador, ele é o meu resgatador, né? Glórias a Deus. Segundo, meus irmãos, a palavra de Deus é comparada ao pão também, ela é alimento, né, meus irmãos? Então, através das palavras de Jesus, dos ensinos do Senhor, da palavra de Deus, nós nos alimentamos para a vida eterna, nós nos alimentamos para uma vida no cotidiano aqui com Deus, com o nosso Deus, né? Então, essas duas coisas, meus irmãos, entender o sacrifício de Jesus, render a minha vida a Ele, receber Ele como meu Senhor e Salvador, pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Segundo, me alimentar na palavra de Deus, que a palavra de Deus é o pão que alimenta o homem. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Então, a palavra de Deus é pão espiritual, aleluia. Então nós vemos um contraste, meus irmãos, uma comparação, melhor dizendo, de os judeus lembrando do maná do deserto, e Jesus dizendo que o pão, ele é o pão que sacia a fome, é o pão da vida eterna, né? Não é o pão só que mata a fome, como está escrito, nem só de pão viverá o homem, né? Que este pão é o que mata a fome do físico, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Este é o pão que mata a fome do espírito, da alma do homem. Glória! O Senhor Jesus tem autoridade para dizer: eu sou. Aleluia! Ele veio para alimentar Israel. Ele veio para alimentar, aleluia, os povos. Ele veio para alimentar a mim e a você com a salvação eterna. Aleluia! É importante, meus irmãos, observar que Jesus faz uma ligação, uma correlação direta do pão com a vida eterna, do pão com a salvação, aleluia, porque ele é este pão, né? Ele diz: quem comer deste pão viverá para sempre, aleluia. Mas a igreja primitiva que comeu deste pão não morreu, né? Aqueles que receberam Jesus naquela época não morreram? Morreram, mas o que Jesus estava dizendo não é desta morte, meus irmãos, é da vida eterna, que eles não provariam da morte espiritual, eles passariam para o descanso eterno, aguardando o arrebatamento da igreja. Jesus estava dizendo que ele estava dando a sua carne como pão, sacrifício vivo, para garantir a vida do mundo, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, agora eu quero orar com os irmãos neste primeiro meditação da série de João, declarações de Jesus. Eu sou, aleluia, e vamos declarar Jesus na nossa vida. Ele é o pão da vida, ele é o pão da minha salvação, ele é o pão da comunhão, ele é o pão que me traz saúde, que me traz vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem autoridade para declarar: eu sou o pão da vida, aleluia. Ele é o maná
que Deus mandou do céu para a sua igreja, para a salvação dos homens na terra. Aleluia, eu quero orar com você agora e eu quero profetizar, aleluia, se esse maná, se este pão não entrou na tua vida ainda, se você não provou deste pão, se você ainda não sabe o que é ter comunhão com Deus através deste pão, através do sacrifício de Jesus, se você conhece Ele só de ouvir falar, se você conhece só a fama dEle, eu quero que você prove deste pão, que você abra a tua vida, abra o teu coração para Jesus, receba Ele como teu Senhor e Salvador, receba o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para a tua salvação. Diga: Jesus, eu abro o meu coração, eu abro a minha vida e eu recebo o teu sacrifício na cruz do Calvário. Entra na minha vida, seja o meu pão, seja o meu Salvador. Aleluia, glórias a Deus, para que você possa conhecê-lo não só pela fama, que você possa conhecê-lo não só pelos livros, que você possa conhecê-lo não só pela Bíblia, pelas histórias, mas que você possa vivenciar esta salvação de Cristo na tua vida. Ele é o nosso pão, Ele é o pão da vida eterna. Amém, queridos? Vamos orar então e agradecer ao Senhor que nós já recebemos este pão vindo dos céus, né? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar neste momento, Senhor, neste Gotas do Refrigério, Pai, que, aleluia, o Senhor Jesus tem se revelado a nós como o pão da vida. Louvado seja o nosso Deus. Pai amado, Deus santo, nós podemos experimentar da comunhão com os céus através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele disse: este pão é a minha carne que eu darei para a salvação do mundo. Aleluia, nós te louvamos por esta bendita santa salvação. Ó Deus, eu te peço agora que esta salvação entre nos lares, nas casas, nas famílias, que haja comunhão do céu, que haja o pão do céu, que haja salvação, reconciliação sobre as vidas que estão caídas, afastadas da graça. Ó Deus, que venha o poder, aleluia, deste pão sobre as vidas, Senhor, que recebem esta mensagem agora. Nós te louvamos, ó Pai, e continuaremos, ó Pai, estudando e conhecendo o Senhor Jesus através do Evangelho, do livro de João, Pai. Nós te louvamos, pão da vida, te agradecemos pelo sacrifício, te agradecemos, te louvamos por nossa salvação. Nós oramos, ó Deus, e te damos graça em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, olhe, não esqueça então, todo sábado nós vamos estar aqui, todo Gotas de Refrigério, na meditação de uma série agora no livro de João, sobre as declarações de Jesus. Eu sou, hoje eu sou o pão da vida. Aguarde, aleluia, no próximo Gotas vamos dar continuidade nessas reflexões da palavra do Senhor Jesus. Eu sou, amém? Só Ele é, e mais ninguém. Ele pode, Ele faz, Ele opera, Ele salva. Ele é o nosso Senhor, Salvador, nosso resgatador. Amém? Tenha um sábado cheio de bênção, Shabbat Shalom. Tenha um final de semana cheio de bênção. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Aleluia. Beijo no coração. Nós amamos os irmãos. Amém? Shalom, shalom. Fique na paz do Senhor Jesus.